tudo bem? Nesse vídeo nós vamos te contar um pouco mais sobre a história da internet. Você já ouviu falar no termo ARPANET? Talvez soe familiar. É que essa foi a primeira nomenclatura dada à internet em 1969, o ano em que a forma como enviar e-mail também mudou, porque um professor da Universidade da Califórnia enviou um e-mail para um amigo em Stanford. Então as correspondências ganharam uma nova forma de serem entregues. A internet pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano e era uma forma de garantir que a comunicação entre os militares e os cientistas continuaria, pois naquele período o mundo passava pela Guerra Fria. E ela também era uma garantia de que essa comunicação não seria quebrada caso algum dos aparelhos fosse atingido por bombardeios, pois eles tinham capacidade para continuar funcionando. Em 1982, a ARPANET adentrou o meio acadêmico. No início, a tecnologia ficou restrita aos precursores, ou seja, os Estados Unidos, mas algum tempo depois, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia também passaram a utilizar essa tecnologia. Em 1987, o uso passou a ser comercial nos Estados Unidos e no Brasil, a internet chegou apenas em 1995. O primeiro computador do mundo surgiu nos anos 1940 e era chamado de ENIAC. O exército americano pediu para desenvolvê-lo e o custo dessa máquina foi de 6 milhões de dólares. Foi construído entre 1943 e 1946 no final da guerra, mas só foi ligado um ano depois. O espaço que o ENIAC ocupava era de uma área de 180 metros quadrados, bem maior que um apartamento médio no Brasil. Para o ENIAC funcionar, era preciso de 70 mil resistores e 18 mil válvulas. Precisava também de 200 mil watts de energia. O primeiro computador do mundo realizou mais cálculos do que a humanidade em toda a sua história anterior àquele ponto, e mesmo sem possuir armazenamento. Com o passar do tempo, os computadores foram evoluindo em questões de design, praticidade nas tarefas diárias e ficaram mais maleáveis e incomparáveis com o primeiro computador do mundo. O século XX ficará marcado por ter sido a época em que as pessoas passaram a se comunicar com mais velocidade. O grande responsável foi Tim Berners-Lee. Ele criou a World Wide Web, mais conhecida como WWW, e tornou a rede disponível para todo mundo. Físico de formação, foi no CERN, Laboratório Europeu de Física de Partículas, que ele teve a ideia para criar um protocolo comum e padronizado para a troca de informações pela rede. Foi assim que nasceu a WWW. Quando a internet, a rede física entre computadores, foi criada, nos anos 1960, sua finalidade era totalmente militar. Aos poucos, ela foi disponibilizada ao mundo científico, em que a troca de dados entre equipes internacionais era fundamental. Mas seria impossível transformar a internet em uma ferramenta de uso pessoal, se não fosse pela WWW. Berners-Lee fez sua primeira proposta em março de 1989, e com isso, o primeiro website do mundo foi criado. Feito no CERN, foi colocado online em 6 de agosto de 1991. No entanto, a rede só iria ficar famosa uns 5 anos depois. Além de ter criado a WWW, o cientista teve outro grande mérito. Ele não patenteou nada disso. Se tivesse, dificilmente a rede teria decolado como aconteceu. Imagine ter de pagar para publicar um blog. Não seria tão legal, né? Tim tinha a mentalidade de pensador clássico, trabalhando pela humanidade. Ao fundar o W3C, consórcio que estabelece os padrões da rede, ele definiu que apenas tecnologias de uso seriam usadas, para que fossem adotadas facilmente por todos. Oi galera, vou falar um pouquinho para vocês sobre as adaptações da internet. A primeira foi a Dial Modem, conhecida pelo barulho clássico e irritante que fazia quando tentava conexão. Escuta só. Essa internet era conectada através da linha telefônica e demorava muito para conseguir a conexão. A XDSL é outro modelo de internet que permitia acesso 5 vezes mais rápido do que a anterior. Ainda era utilizado o fio do telefone, porém já tinha um modem específico.
A internet a cabo de banda larga dispensou o uso da linha telefônica e ofereceu ao usuário maior agilidade e liberdade. Na sequência, nós temos as tecnologias 1, 2 e 3G, e logo em seguida surgiu a 4G, que foram as criadas para celulares. A principal vantagem da 4G é a sua facilidade de carregar e enviar dados, o que torna possível, por exemplo, assistir a filmes de alta definição enquanto são baixados ou armazenar os vídeos no computador e no momento em que estão sendo captados pela câmera. A internet 5G vem sendo desenvolvida para substituir o 4G. Essa nova geração está prevista para ser lançada em 2020 e a expectativa é que ela traga a estrutura necessária para que a internet dos objetos seja uma realidade mundial. O Wi-Fi se tornou um dos tipos de internet mais populares, por isso acabou sendo adaptado aos celulares e computadores domésticos, que passaram a usar o wireless para captar o sinal. Cada vez mais a internet vem tomando proporções gigantescas e aprimorando cada vez mais. Nós não nos vemos mais sem ela. Até as crianças já estão nascendo conectadas e sabem utilizar os smartphones e acessam com um simples toque. E em questão de segundos já estão conectadas a tudo. Olá! Você sabe como era a internet antigamente? Bom, hoje a internet é o meio mais fácil, prático e rápido para utilidades básicas do cotidiano. Mas toda essa velocidade não surgiu assim de um dia para o outro. Bem no finalzinho dos anos 80, os usuários que possuíam computador em suas casas precisavam realizar uma série de tarefas para conseguir se conectar com o meio intelectual. Até que então, em 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica realizou a primeira conexão para a troca de informação. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e essa conexão foi individual, assim como uma linha telefônica. Daí para frente, todo esse contato só melhorou. Mas como era o jornalismo naquele tempo? Quem aí não conhece as velhas máquinas de escrever? Essas relíquias povoavam as redações até o início da década de 1990, aqui no Brasil, cedendo lugar aos computadores e junto com ele a internet. Então o jornalismo atual possui a internet como ferramenta para passar informações. Assim como percebemos a evolução da internet, o jornalismo também evoluiu, e muito. Depois veio a vez dos celulares, e com eles o mundo ganhou proximidade com o jornalista. Então hoje apurar uma notícia tornou algo mais ágil. Atualmente, com os smartphones, basta um clique, um e-mail, um SMS, um telefonema ou até mesmo uma tweetada para se obter a informação. Isso mostra que tudo está mais fácil, a informação está com um processo mais rápido. E o mais interessante disso tudo é que o jornalismo não perdeu a sua essência, que é passar informação com qualidade. Oi pessoal, eu tenho uma dúvida. Quem de vocês consegue ficar um longo tempo sem mexer no celular ou dar aquela espiadinha nas redes sociais? É difícil, né? Com as constantes evoluções do mundo, estar conectado se tornou uma necessidade básica para qualquer pessoa. Só que mais importante que estar conectado é ter um meio que forneça acesso rápido e direto a tudo. E esse meio é a tecnologia. Se pararmos para pensar, tudo o que fazemos no dia a dia está ligado ao meio eletrônico. Seja preparar o café em uma daquelas cafeteiras super estilosas, ir de carro para o trabalho ou mesmo realizar simples tarefas, para tudo isso já é necessário que haja intervenção da tecnologia. Se voltarmos no tempo um pouco e analisarmos o processo evolutivo da tecnologia, podemos perceber que ela acontece em passos muito mais rápidos que a evolução natural. Em 10 anos já é possível notar uma diferença absurda entre o celular mais potente de hoje e o computador mais potente de uma década atrás. Isso não é o mais incrível. Olha só o caso da internet. O que antes era tido apenas para uso militar, hoje está disponível para o acesso de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E para isso, basta um clique. Mas a tecnologia não para por aí. A inovação está em todas as áreas, desde os inventos mais comuns, como os smartphones, a realidade virtual e os fones de ouvidos inteligentes, até as novas tecnologias que irão moldar o futuro, como a inteligência artificial, a edição dos genes humanos, a impressão 3D, as cidades inteligentes e, por fim, a internet das coisas. Não vai demorar para que tudo esteja conectado. Espero que tenham gostado do vídeo e aproveitado essa pequena viagem no tempo. Até a próxima!